Então, meu amigo, Melanie Klein, reconhecidamente, Álvaro, ela foi uma das maiores psicanalistas da história. Uma seguidora de Freud, com genialidade, amor à verdade, erigiu uma escola com pensamentos próprios. Daí que ela tinha uma personalidade difícil, porque amor à verdade, então é a verdade dela, né? Percebe? Quando a pessoa fala assim, eu sou verdadeira, é a verdade dela. Nós conhecemos outras pessoas do nosso relacionamento que são verdadeiras, que falam o que não deve. É. Com pensamentos próprios. Então, provavelmente, esse perfil, esse tipo de característica. Aí ainda ela diz assim, que a ansiedade de castração é principalmente do tipo paranoide, tendo a sua origem na projeção que a criança faz da sua própria agressividade, a descoberta das diferenças de sexo. Esse tipo de ansiedade pode conter elementos depressivos, como, por exemplo, a ansiedade de perder o próprio pênis como órgão de reparação, a ansiedade de perder o peito da mãe. Lá também já começa, o quadro ansioso já começa, portanto, uma paranoia. A fantasia, que é definida por Melanie Klein como sendo a expressão mental dos instintos e presumida desde o início da vida, uma atividade mental organizada sob a forma de fantasia, desde o período inicial, expressa o relacionamento primitivo do bebê com os objetos com referência aos instintos que buscam relações objetais. E observando as crianças, é isso mesmo. Quando tem que ver as historinhas de Maurício de Souza, as criancinhas, é instintual, buscando relações objetais. E a criancinha está buscando relação objetal. A primeira relação objetal dela é com o peito da mãe. Mas ela não tem noção que existe a mãe. Então é o instinto. Porque ela diz que não é instinto. Legal? É o legal. As fantasias refletem diretamente o funcionamento do processo primário, originalmente uma realização alucinatória de desejos. A criancinha pequenininha tem alucinações? Ela é esquizofrênica? A formação da fantasia ocorre muito tempo antes do desenvolvimento da linguagem formal e continua a dominar o mundo interno através de toda a idade adulta. Isso é que é importante, a fantasia que nos acompanha da infância até os nossos dias de agora. Ah, mas que complexo. É muito complexo, mas é uma realidade isso. Nossa, criança pequena e esquizofrênica? Ela enxerga coisas. Naquele momento. Depois ela vai se desenvolvendo, ela vai se encontrando com a realidade. Sim, Ela não tem noção da realidade. Criança fala mesmo as coisas aí. É isso aí. O bebê que chora experimenta a necessidade do momento, que é o recurso que ela tem, e pode sentir o sofrimento da dor, e seus próprios gritos são sentidos como um ataque perceptório ao seu interior. Então, quando tirou dela o objeto da libido dela, que é o objeto do prazer, ela chora. Então, ela grita, ela sente dor. As fantasias podem dar origem a dificuldades na alimentação. A realidade tem impacto sobre a fantasia inconsciente, quando ela começa a tomar noção da realidade, que é depois de um ano.
As fantasias são experimentadas e incorporadas, exercendo forte influência sobre a própria fantasia inconsciente. Então, ela fantasia tudo. A experiência da fome e a demora do alimento causam raiva no bebê. O id se manifesta com raiva. E aí que ele leva a fantasiar a experiência de um objeto mal perseguidor. Daí que ela criou a teoria do seio bom e seio mau. E assim, implica que sua própria raiva é mais poderosa do que o seu amor. E o objeto mau será mais forte do que o objeto bom. Porque na raiva ela chora, ela grita, ela esperneia. A gratificação derivada da fantasia consiste em satisfazer os impulsos instintuais, desde pequenininha. Sendo que a gratificação derivada da fantasia também pode ser encarada como uma defesa. As fantasias maníacas têm por finalidade repelir as fantasias depressivas subjacentes, enquanto que a fantasia maníaca típica é a fantasia do eu, o self, né? Que contém um objeto ideal devorado, recaindo sobre o ego, que ainda está começando a ter um processo de formação. Porque neste momento ela ainda é ridícula. Os pais combinados constituem uma figura de fantasia, os pais combinados, na relação sexual. Origina-se quando o pai não é plenamente diferenciado da mãe e seu pênis são sentidos como parte do corpo da mãe. Quando surgem as ansiedades edipianas, essa fantasia é reativada regressivamente, como um modo de negar a relação sexual dos pais. Ora, quando surgem as ansiedades edipianas, nós temos 3 anos de idade, antes não. Então tem coisa aí que a gente não consegue entender direito, né? Quando ela fala no complexo de Édipo, quando sai do peito da mãe. Deixa eu responder a Maria aqui. Maria agora está no momento de muito movimento. Ela trabalha com hospedagem, né? Então deve estar com a casa cheia lá. Deixa eu responder aqui para Maria. Eita, Mara Marangoni. Mais um minutinho, Álvaro. Tranquilo, Antônio, tranquilo. Mas eu sei lá, não vou responder não, deixa quieto. Vamos seguir. Ah, tá aqui. Respondendo aqui para ela. Sim, estamos gravando. Então, voltando aqui, que os pais combinados constituem uma figura de fantasia na relação sexual. E se origina quando o pai, que não é plenamente diferenciado da mãe, porque a criança não diferencia isso ainda. E seu pênis, ela pode perceber que tem um pênis. São sentidos como parte do corpo da mãe. Quando surgem as ansiedades edipianas, essa fantasia é reativada regressivamente como modo de negar a relação sexual dos seus pais. A voracidade que tem natureza mais libidinal e se acha banhada pelo instinto de morte, contrasta com a inveja que visa a posse de toda a bondade do objeto. Então, olha essa figurinha aí, esse desenho.
A inveja, o peitinho da mãe e o peitão da outra. Eu quero para mim. A inveja prejudica o desenvolvimento das relações objetais. Isso também se manifesta agora na vida adulta. E a introjeção prejudicando o desenvolvimento da força, da bondade dos objetos. No desenvolvimento normal, a gratidão acaba por modificar a inveja, permitindo a evolução ulterior. É muito interessante isso. O ciúme é uma relação triádica e pertinente a um relacionamento triangular, que ocorre após os objetos haverem sido identificados como totais ou integrais. O ciúme objetiva a posse do objeto amado e o afastamento do rival. Então, um caso bem recente. Ontem aqui no meu consultório, aqui em casa. É um jovem de 28 anos que tem uma namorada e eles têm como filosofia um namoro, mas com uma relação não monogâmica. Meu Deus. Diferente. Filosofia deles. Tá? Sim. Ele já tem data para terminar esse namoro, que é janeiro de 2023, que ele vai para a Austrália e ele não quer continuar com o namoro. E ela sabe disso. No entanto, ela tem ciúmes dele. E ele também está ficando com um pouco de ciúmes dela. Então, depois que ele me contou tudo isso, eu disse para ele, então, vejamos o seguinte, você também sentiu ciúmes dela? E ela sente ciúmes de você. E aí vocês têm uma filosofia de namoro que é uma relação não monogâmica. É isso? Não é isso? Então, você está incoerente, ela também está incoerente, você não acha? Porque se a relação é monogâmica, você pode sair com outra e ela pode sair com outro. É isso que a gente entende? Sem ciúmes. Mas eu senti ciúmes. Aí ele falou que eles brigaram essa semana por causa dos ciúmes dela. Aí depois que ele contou isso, aí eu falei para ele do jogo de tênis. Porque eles estão se tornando adversários. Então a filosofia da relação não monogâmica não tem força. Porque tem os ciúmes. O ciúmes objetiva a posse do objeto amado e afastamento do rival. Ele é meu, de mais ninguém. É o ciúme animal do leão. Deixa você voltar. Vamos lá, Álvaro. Vocês estão fora do ar. A sua internet parou, então eu tenho que parar aqui também. Está conseguindo voltar? Vai atrapalhar a gravação, mas não tem problema, isso faz parte. Essa gravação vai ficar um pouco prejudicada, porque eu estou aguardando que o Álvaro retorne. Então, vamos perdendo um pouco da sequência, mas eu vou fazer a sequência. Agora o Álvaro está voltando e nós vamos continuar a falando dos filmes. Vamos lá, Álvaro. Opa! Beleza? Caiu. Não estou te vendo. Vamos ver aqui. Caiu. Sim, eu sei, caiu. Isso que eu fiquei aguardando, até mencionei que ela está sendo gravada. Certo. Agora estou vivo.
Mas agora sim. Ok. Você Então, falou que o teu cliente tinha uma relação não monogâmica não com a namorada monogâmica, e sentiu mas ciúmes. está tendo ciúmes. Então, nessa abordagem, então, alguma coisa está incoerente. É algo que vocês têm para resolver, não? Porque, na realidade, os ciúmes é um negócio bastante forte. Aí nós estamos vendo nessa figura o menino com ciúmes da irmãzinha, porque Uhum. está no colo da mãe. Deixa eu ver aqui se eu coloco a tua imagem aqui. Agora sim. Tá. Então, em comparação com a inveja, o ciúme é um relacionamento em duas partes. Experienciado no sentido de objetos parciais, cujas possessões ou qualidade o sujeito deseja ter. A possessão, a posse. Ciúmes, o que é ciúmes? Superego não é. Isso talvez não. É ego o quê? Ego fraco? O que é o ciúmes? Ide. O id É quer ameaça? É o id quer instinto? posse, Álvaro. Tá. O ego está a serviço do id. Então, você falou ego fraco? Sim, o ego é fraco, porque ele não consegue controlar a crise de ciúmes. É bem isso mesmo. Entendeu? Sim. Dei uma viajada, mentalizei alguma coisa, mas deu para entender, sim. Obrigado, Antônio. Uhum. Então, a reparação, que é um dos conceitos fundamentais na teoria craniana, foi um termo introduzido para designar, desde a condição de criança, poder reparar, seja no sentido de consertar, os danos que teria causado tanto na realidade como no seu mundo de fantasias, por meio de sadismo destrutivo quanto aos objetos necessitados e amados de forma ambivalente. Há momento em que a criança agride a própria mãe. Klein distingue as falsas reparações das reparações verdadeiras. As falsas reparações que dizem serem maníacas e que trazem em si uma nota de triunfo, na qual o sujeito sente-se poderoso, invertendo a relação de submissão que tinha em referência aos pais, a ponto de muitas vezes desenvolver uma ideação delirante, delírios, de encontrar fórmulas mágicas para males que possam acontecer com ela. As reparações verdadeiras representam ser para a criança e mesmo para o adulto altamente estruturante, porque possibilita a transformação dos objetos maus em objetos bons. Então, ela faz uma reparação. Daquilo que passou a ser um objeto mau quando ela tem a perda do peito da mãe, aí ela olha novamente para aquilo, ela passa a desejar aquilo e passa a ser um objeto bom. Então, segundo Melanie Klein, isto vem acentuar e representar a vitória das pulsões de vida no seu embate contra as pulsões de morte. E pulsão de vida e pulsão de morte é instintual. Por isso que eu acho que alguma coisa de Melanie Klein, talvez a gente tenha que reavaliar, que me parece um pouco incoerente. Possibilitando assim uma reparação baseada no amor e de respeito pelo objeto, resultando em realizações verdadeiramente criativas de fantasias. Você falou pulsão de vida e de morte e id? Sim?
Não, eu pensei que pulsão de morte é superego. Pode ser, não? Não estou vendo nada, não. Cortou o som, cortou. Não tem som. O que é isso, meu Deus do céu? Ok, agora voltou. Voltou, voltou. Então, Álvaro, pulsão de vida e pulsão de morte, o que nós aprendemos com Freud? Na mitologia grega, Thanatos e Eros Uhum. são instintos, são pulsões que vêm do instinto. E essas pulsões adquirem energia. Então, essa posição esquizoparanoide, que é a primeira organização do aparelho mental, está começando a organizar, distribuindo experiências emocionais em relação a objetos internos da criança e externos em um arcabouço dinâmico que ela começa a perceber as coisas externas, que continua a exercer influência através de toda a vida da pessoa, apesar de modificações sofridas pelo atingimento da sua contraparte de posição depressiva. Ok. Os mecanismos de defesa, aí está, essa figura mostra bem quando tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. Explode, grita, chora, ferve, através do ego. Mas não é o ego, é o id que está fazendo isso. Aí o ego chora porque ele não consegue atender a demanda do id, sacou? Ah, tá. Os mecanismos de defesa que predominam nessa posição são a cisão, identificação projetiva, a denegação onipotente e mágica e a idealização. Aí nós vamos ver o que significa cada uma delas. O bebê projeta amor e ódio no seio da mãe. O dividido em um objeto bom, gratificador, e um objeto mau, frustrante. Objeto bom, gratificador, quando ele tem a posse do seio. Aí, quando a mãe afasta do seio, objeto mau, frustrante. Está frustrando o prazer dele, embora ele já esteja alimentado. O objeto bom é idealizado, percebido como capaz de proporcionar gratificação ilimitada. Ainda na aula anterior, eu falei daquela mãe que a criança está mamando. A criança já está agora com 8 meses, já tem os dentinhos aqui na frente, ela está mamando no peito da mãe, ela cuida muito da alimentação, que é muito importante isso. E aí o pai chega, vê que a criança está mamando no peito da mãe, e aí o pai bate palma, faz uma graça. A criança vira para ver a graça do pai, mas ela não quer perder o peito, então ela morde o bico. E a mãe que se fode. É isso que acontece. Para não sair, aí se ela tirar do peito para a criança ver o pai, ela vai, então, estar no seio mal. Então, o objeto mal, em oposição, torna-se um perseguidor aterrorizante. Esta posição, portanto, se caracteriza pela ansiedade persecutória. O bebê teme ser destruído pelo objeto mal, por isso ele morde. Aí vem a posição esquizoparanoide. Olha aí, eu falo que a criança pequenininha ela é esquizofrênica. A criança pequena ela tem a esquizofrenia. Ela, com 4 anos, ela brinca com ela mesma, conversa e tudo mais, com imagens dela, com as fantasias dela. Esquizofrenia. A posição esquizoparanoide
se estabelece na relação com o seio. A mãe é percebida como objeto total, podendo haver uma desintegração do ego, uma defesa contra a ansiedade. Um dos mecanismos de defesa arcaicos não consegue dominar a ansiedade, o ego se fragmenta e se divide. É uma cisão. Contudo, se o ego for incapaz de enfrentar as múltiplas e severas situações de ansiedade que surgem nesse estágio, um fracasso determinado por fatores internos, assim como por experiências externas, poderá então ocorrer uma forte regressão da posição depressiva para a anterior posição esquizoparanoide. Então, isso que eu acabei de contar, que a criança está no peito da mãe mamando, o pai chega e bate palma, brinca com ela, o que ela fez aqui? Ela foi para o externo. E quando ela foi para o externo, a realidade externa que chamou a atenção dela, o que acontece? Ela não quer perder o seio bom, mas aí passou a ser o seio mau. Então, a experiência externa que fez com que ela virasse para ver o pai, novamente ela volta a ter aqui uma forte regressão da posição depressiva para a anterior posição esquizoparanoide. A fantasia do seio bom, do seio mau de novo, que a criança não entende. Isto é ainda instintual. Está se formando, está começando a formar. Ao iniciar o seu trabalho com crianças, Melanie Klein seguiu um princípio estabelecido de que as interpretações deveriam ser limitadas ao mínimo, de não fazer interpretação, e sim compreensão. Uma mãe que está com a criança no peito e que o pai chega e que bate palma e a criança morde o peito dela e não quer largar, ela não sabe disso aqui, ela não tem esse conhecimento. Veja essa paciente que estuda para cuidar bem da filhinha, que é a minha paciente há 12 anos, eu não dou aula de psicanálise para ela. A pontuação é outra história, como que ela se comporta para ela ficar bem. Então, considerando que os psicanalistas ainda não haviam explorado as camadas mais profundas do inconsciente na época, por entenderem, a princípio, que era potencialmente perigoso por se tratar de crianças. Ora, quando ele vai tratar de crianças, tem que se especializar realmente. Naquela época era muito mais difícil falar em criança esquizoparanoica. Era uma ofensa muito grande, né? As pessoas, até hoje, se falar isso para a pessoa leigo, ele se espanta e vai dizer que nós somos loucos. Ou que nós estamos xingando a mãe dele. Assim, com esse pensar, a psicanálise para crianças era um procedimento cauteloso, por muito tempo considerado conveniente para crianças que já tivessem alcançado o período de latência, como está nessa imagem. O período da latência é uma sublimação numa atividade. Esta é uma atividade atual. Mas naquele tempo não tinha essa atividade. Então, a latência, ele colocava a sua libido em outras atividades de brincadeiras. Olha ele aí, o bichinho danado, o ID. Aquele grupo que compõe a mente humana. A criança, ao se empenhar para dominar a angústia, o ego da criança convoca o auxílio de suas relações com objetos. Aí o ego pedindo socorro aí. E com sua realidade, o que ajuda a dominar o medo dos perigos internos do próprio id e dos perigos externos. Esse esforço, ele... Deixa eu ver aqui a Maria novamente. Só um minutinho. Deixa eu desligar isso aqui. Então, esse esforço é fundamental na adaptação da criança e no desenvolvimento do seu ego. Esse desenho animado ele é perfeito, ele mostra bem esse conflito todo interno
que é no adulto e é na criança. Dessa maneira, nós podemos afirmar que a angústia estimula o desenvolvimento egóico. Porque a angústia vai desenvolver desenvolvimento egóico é que é tudo para ele. Portanto, a análise de crianças normais ensina que o brinquedo não é somente a realização de um desejo, mas encerra angústias mais arcaicas ligadas às primeiras situações de vida. E quanta angústia que a criança tem. De repente, ela começa a chorar, você não sabe por quê. É uma angústia que faz ela chorar. Então, o ego entra em pranto. Porque vem uma angústia provocada por um id que não está sendo atendido pelo ego. As atividades lúdicas das crianças pequeninas criam uma ponte entre a fantasia e a realidade, auxiliando no domínio de medos sobre os perigos internos e externos, como, por exemplo, as crianças ao brincarem de papai e mamãe, ou brincar de bonecas, entre outros, podem estar mostrando a necessidade de ser consolada e tranquilizada. E a criança aí tem toda a manifestação da sexualidade. Eu me lembro claramente dos 4 anos de idade, com as priminhas, brincando de casinha, quantas chineladas na bunda que eu levei, que eu estava com o pintinho duro, tocando umas meninas. As angústias primitivas e as defesas contra essas, elas surgem na situação analítica. Caiu de novo, Álvaro? Diante do personagem propiciador, da situação que a pessoa do analista em sua função com a criança no set analítico. Está ouvindo, Álvaro? Novamente parou o Álvaro. Eu vou ter que parar um pouquinho, não tem como interromper a gravação. A gravação fica correndo, então paciência, aqueles que vão receber a gravação depois, para entender que é uma falha que tem da internet. A internet do Álvaro caiu. Aparece aqui, mas ele não está me ouvindo e nem me vendo. Então, temos que ter um pouquinho de paciência, minha gente. A internet atualmente está dando um problema. Na segunda-feira, esta segunda-feira desta semana que nós estamos, eu tinha marcado um encontro dos psicanalistas que são credenciados pelo nosso instituto. E justamente na hora em que iria começar essa reunião, começou a dar esse problema e depois parou de vez. Eu não consegui conexão de forma alguma. Infelizmente, nós convivemos com esse problema de qualidade na comunicação. Eu estou aguardando o Álvaro. Tá bom, agora está querendo entrar aqui de novo. Vamos lá, Álvaro. Lá, vamos ver. Está chegando aí. Eu estou falando porque quem vai ouvir a gravação precisa entender que vai ter esse espaço todo. O Álvaro agora está ouvindo, Álvaro? Estou ouvindo, Antônio. Tá, mas eu não estou te vendo. Tá, já vai me ver. Você entrou agora pelo computador ou foi No pelo computador agora. computador? Está caindo bastante, viu? Tá caindo muito. Infelizmente, a nossa qualidade de comunicação está muito ruim. Então, voltando aqui, Álvaro, Obrigado. nós vamos ver. As angústias primitivas e as defesas contra estas, a situação analítica, diante do personagem propiciador da situação, que é a pessoa do analista em sua função com a criança, no set analítico. Ela fica assim que nem o Bob Esponja, aí, apavorada, angustiada. Para Klein,
tudo que a criança, que é o paciente, diz, tudo que relata, tudo que faz nas brincadeiras, sonhos, tudo que desenha, é visto, escutado e entendido como sendo endereçado ao analista, sendo que este é percebido ou entendido como tal, ou qual a figura significativa da experiência do paciente. Para o analisando criança, o analista pode ocupar diferentes lugares e assumir diferentes feições, pois, de certa forma, ocupa naquele momento o lugar em que a criança o coloca, que é o seu paciente. E é comum a criança nos colocar no lugar do pai. Este princípio permite ao analisando a projeção de suas fantasias no analista e que este deve estar preparado para ocupar diferentes lugares, mantendo em relação aos seus pacientes a maior neutralidade possível, que é o trabalho árduo do psicanalista no nosso curso de psicanálise, a neutralidade. A neutralidade exige não fazer julgamento, mas aqui o que nós estamos falando também, ensinamentos de Melanie Klein. Klein sempre optou pela franqueza em apontar as coisas reais da vida, como em relação à sexualidade. E isso é tão sério que nós crescemos ignorantes da sexualidade. E as crianças de hoje também ainda são ignorantes da sexualidade, porque aprendem na rua, na escola, com os amiguinhos. O que se ensina nas redes de educação, nos ensina sobre a sexualidade. Escolhendo a linguagem em função da maneira concreta com que as crianças pensam e falam. A curiosidade quer experimentar, a criança quer experimentar tudo, ela está descobrindo o mundo. Então, ela dizia assim, que ela possuía o hábito de verificar com os pais os termos utilizados por eles ao se referirem a determinados assuntos. Para trabalhar com a criança, como é que o pai fala com a criança sobre o órgão sexual? Se o menino está pegando no pintinho dele e ele está se masturbando, que ele não sabe o que é, aí vão lá dar um tapa na mão dele e diz que aquilo é nojento, que aquilo é sujo. O que fica gravado na cabeça da criança? Ela fica mal resolvida na sua vida sexual adulta. Da mesma forma, a menina também, porque ela também ela se coça na vagina, ela mexe no clitóris, e ela tem prazer com isso. Como também para lidar com os excrementos, como aquela história que eu conto, que é uma realidade, com a minha netinha. Então, esses assuntos, que, por exemplo, e adotar os mesmos em suas comunicações. Como é que você comunica isso para a criança? Os pais têm dificuldade grande de falar com os seus filhos sobre esse aspecto da sexualidade. Que coisa, não? Mitos e tabus. Então, a menina, 10, 11 anos, começa a ter toda aquela transformação, aparece os pelos pubianos, ela começa a se isolar como num processo depressivo, ela já não brinca mais como aquela outra irmãzinha dela de 5, 6 anos de idade, mas também não consegue estar no meio da conversa dos adultos, então ela fica num cantinho isolada só olhando. E daqui a pouco vem a menstruação. E não foi conversado com ela para explicar o que é a ovulação, o que é o órgão sexual. Aí vem a menstruação, ela se assusta, desesperada, e chora. As atividades das crianças em relação às palavras é diferente daquelas dos adultos. Então, às vezes, é só o domínio do inconsciente,
onde a linguagem concreta é pictória, é fantasia, como ocorre nos sonhos, nos jogos infantis. Os termos que Melanie Klein utiliza em suas interpretações são escolhidos em função da maneira concreta com que as crianças pensam e falam. Elas pensam e falam com naturalidade, porque não tem ainda o superego atuando. Aí, quando você chega, a gente chega uma pessoa gorda, a criança olha, nossa, como você é gorda, nossa, como você é feia. Aí ela é reprimida, é repreendida. Não fala assim, isso é falta de educação. Ainda dá um tapinha na criança. Ela não tem superego ainda. Elas entregam linguagem de acordo com os aspectos sensíveis de sua imaginação, segundo as fantasias e as palavras que elas evocam. Então, para ter acesso ao inconsciente da criança na análise, nós precisamos evitar rodeios e utilizar palavras mais diretas para ela entender. Com toda a projeção e importância das descobertas e princípios propostos por Melanie Klein, a clínica atual conduz à utilização e priorização das funções psicológicas de ver, ouvir e pensar. Em especial, a vivência emocional na sessão. Porque você provoca a emoção com uma palavra, com uma pontuação, ela pode rir como ela pode chorar. Então, o trabalho na clínica foca o aqui e agora com a criança. Nós vamos buscar passado, buscando discriminar fantasia de realidade, para que ela possa começar a ter um entendimento do que é a realidade externa. Buscando discriminar o que é passado de presente, consciente e inconsciente. Assim, o objeto da análise não é passado, mas sim o presente, o modo de funcionamento mental do paciente, a maneira como este organiza e expõe as suas ansiedades, as suas fantasias, as suas defesas da sessão. Qualquer medida técnica que favoreça a dissociação dos sentimentos favorecerá na integração, pois esta se constitui num dos principais objetivos terapêuticos. É necessário que o terapeuta tolere a transferência negativa quando expressa pelo paciente, que é a criancinha, consciente ou inconsciente, liberando o vínculo transferencial hostil e propicia a idealização do mesmo. O analista deve estar intensamente comprometido com as vivências exteriorizadas pelo paciente, sendo o vínculo transferencial o eixo principal do desenvolvimento da sessão. Não tem diferença aí da psicanálise com adulto, não é verdade? O paciente repete com o analista a estrutura de seus vínculos de objeto, que também com o adulto. Aí estão falando de criança, Melanie Klein. Angústias e defesas, constituindo o que transfere para a sessão e para a pessoa do analista. Embora não saiba e não tenha associações concretas com a pessoa do analista. A descoberta de que as crianças têm vida sexual encontra expressão tanto nas atividades sexuais diretas quanto em fantasias. As atividades masturbatórias são ocorrências comuns em bebês e em crianças até a latência. E o que o fazem não abertamente, com retorno acentuado na adolescência, ao despertar da sexualidade. Milani observa que o período menos intenso na latência
ocorre devido à dissolução do complexo de Édipo, que é acompanhado pela diminuição das demandas pulsionais. Interessante, hein? A dissolução do complexo de Édipo, na realidade, nós não sabemos quando ocorre, que muitos pacientes adultos ainda estão trazendo o seu complexo de Édipo e não tem a dissolução deles. Por isso que ocorrem os casamentos de homens com mulheres iguais à mãe e de mulheres com homens iguais ao pai. Mas isso aqui ela tem razão. O período menos intenso da latência ocorre devido à dissolução do complexo de Édipo, ele perde a força, que é acompanhado pela diminuição das demandas pulsionais sexuais. Desculpa, Antônio. A diminuição na latência ocasiona o quê? Não é a diminuição da latência. O período menos intenso na latência. Porque na latência, a libido dela foi catequizada em uma atividade qualquer, um brinquedo, uma fantasia, e não na sexualidade. Tá. Entendeu agora? Entendi. Obrigado. No período de latência, a análise de crianças apresenta dificuldades especiais, pois essas mostram a vida imaginativa limitada pela forte tendência à repressão nessa faixa de idade. Então, nessa fase da latência, a criança faz desenho, uma quer brincar com o dado, construção, a outra quer brincar com um bonequinho tipo ventríloco, a outra quer brincar de escorregador, porque a libido está indo para lá, nessa direção. Aí é a fase da latência. Milani observou ainda que o ego, no período de latência, ele é pouco desenvolvido e a criança não apresenta insight em relação à sua doença ou à sua neurose e nem desejo de ser curada. Por isso, a falta de motivação para iniciar a análise ou encorajamento para prosseguir. A análise típica, na época da puberdade, difere em muitos aspectos essenciais de análise no período da latência. As movimentações pulsionais da criança são mais intensas e poderosas. A atividade de fantasias é maior. Seu ego tem outros objetivos e mantém uma relação diferente com a realidade. É comum crianças que estão nesta fase entrando na fase da latência, pouca diferença, ainda não entrou na latência definida, mas começando a fase da latência, irmão com irmã se beijarem na boca para ver como é que é, porque vê papai e mamãe beijar na boca. No entanto, há pontos de semelhanças com a análise de criança pequena, considerando que na puberdade é encontrada uma predominância de emoções pulsionais. E quantas emoções pulsionais que vêm quando começa a puberdade? Como também do inconsciente. Uma vida de fantasias muito mais rica, com manifestações de ansiedades e afetos mais agudos do que no período da latência. A gente pode observar isso com as crianças de 10, 11 anos de idade, como fantasia. Quando as meninas encontram e começam a conversar, ela começa a construir fantasias fantásticas. E é bonito de ver aqui. É um momento maravilhoso também da criança. Milani percebeu que as frustrações orais liberam os impulsos edipianos e que o superego começa a se formar ao mesmo tempo. Interessante o que ela está querendo dizer aqui, porque se está liberando impulsos edipianos, é o desejo pela mãe, é o desejo pelo pai. E aí começa a aparecer o superego. Então, alguma coisa que nós conversamos hoje ficou meio nebuloso, não é, Álvaro? Tenho certeza. Bem nebuloso. Os impulsos genitais ficam, de início, despercebidos, considerando que não se manifestam, não fazem frente aos impulsos pré-genitais, até completar 3 anos de idade, mais ou menos. 3 anos de idade, que é a fase que o Freud nos diz, nos ensina,
que é aí que começa, portanto, o complexo de Édipo. Fase do início da demarcação das tendências sexuais, ou seja, o florescimento inicial da sexualidade e a fase do conflito edipiano. O ego, no início do seu desenvolvimento, ele está submetido à pressão das situações de ansiedades arcaicas. Fantasias, Batman, Superman, Supermouse e assim por diante. Ficando esse exposto a violentas exigências do id. E também, de outro lado, as ameaças do superego cruel, que castiga, que proíbe, tendo que exercer seus poderes para satisfazer os dois lados. Aí a criança coloca uma capa escura e ela se sente como se fosse o Batman. Coloca uma capa vermelha, é um Superman. A análise de crianças muito pequenas mostrou que, através do brincar, a criança não apenas supera a realidade penosa, mas também a usa para controlar seus medos pulsionais e perigos internos, projetando-os no mundo externo. Nós vamos ver alguns termos de Melanie Klein. Termos kleinianos. Aniquilamento, que se refere à angústia. Uma ameaça interna do instinto de morte, ao ego que, a serviço do instinto de vida, se defende, tentando desviar para fora a angústia gerada, é uma defesa fundamental e principal do ego. Essa angústia de aniquilamento se refere à possibilidade de desintegração do ego pela ação da pulsão de morte, agindo no interior do psiquismo do sujeito, e perseguidores, ambos internos. De outra forma, registra como uma angústia do tipo depressivo, onde afirma que os objetos maus internos ameaçam a sobrevivência do ego. É um conflito. E com isso vem ansiedade, resposta do ego à ação do instinto de morte, ansiedade. É o id que está com uma pulsão de morte e o ego fica ansioso que algo vai acontecer. Quando o instinto de morte é defletido, movimentado ou desviado, toma duas formas principais. Ansiedade paranoide ou ansiedade depressiva. A ansiedade paranoide, devido à projeção do instinto de morte no objeto ou objetos, que então são experimentados como perseguidores, é a ansiedade de que esses perseguidores aniquilem, anulem, reduzam a nada, destruam o ego. E o objeto ideal origina-se na posição esquizoparanoide. É um complexo de ego primitivo, segundo Melanie Klein, que é a relação edipiana experimentada pelo bebê a partir do início da posição depressiva. Essa relação é experimentada em termos pré-genitais, antes que a genitalidade seja alcançada. E já para Freud, não, é quando a criança alcança a genitalidade, 3 anos de idade. E aí vem a culpa, que carrega nas pessoas sentimentos de culpas incompreensíveis, mas que tem o seu fundamento aqui. É a compreensão penosa de haver danificado o objeto ou os objetos amados. A culpa se origina na posição depressiva, quando o bebê experimenta a ambivalência em relação aos pais, percebidos como objetos totais. Os pais ambivalentemente amados, introjetados na posição depressiva, formam, portanto, o núcleo do superego, de acordo com Melanie Klein.
E no outro termo, a clivagem, que constitui uma dissociação do objeto, simultaneamente na forma de objeto bom e objeto mau, perseguidor e idealizado. Isso se reflete até na vida adulta. Pode-se referir ao ego que, conforme a sua extensão e modo de utilização, ele possibilita representar uma dissociação útil do ego na forma de um recurso estruturante no desenvolvimento da criança ou na vida cotidiana do adulto, ou significar uma forte negação, levando a estados patológicos ou estado de negação psicótica. Aí temos mecanismos de defesa, são processos extremos, intensos e de características onipotentes, indispensáveis para organizar as primeiras modalidades do pensamento mental, opondo-se à angústia persecutória insuportável ao ego rudimentar. Logo em seguida, vem as defesas maníacas, que se desenvolvem na posição depressiva como defesa contra a experiência da ansiedade depressiva, da culpa e da perda. Baseia-se na negação onipotente da realidade psíquica e as relações do objeto se caracterizam por triunfo, controle e desprezo. Denegrimento é o processo de negação que nós já estudamos lá em Mecanismo de Defesa, mas o título que a Melanie Klein usa é denegrimento. Recurso defensivo do ego como forma do sujeito através da identificação projetiva excessiva. Livrar-se ilusoriamente do outro por ele invejado, como que lançar merda no outro por ele invejado, de acordo com Zimmermann, para se defender, já que não tem por que invejar aquilo que está maculado. E como nós vimos também no mecanismo de defesa da projeção, que pode ser exemplificado com a fábula Raposa e as Uvas. Ela não alcança as uvas, então ela diz assim, para ela mesma, não estava boa mesmo, ela estava podre, ela estava verde. Eu nem queria. Hein? Eu nem queria. Eu não queria mesmo. A depressão é um estado da mente que, parcial ou totalmente, o bebê experimenta sentimentos penosos da posição depressiva. Pode ser reação normal, experiência de perda, ou reação patológica de caráter neurótico. Portanto, já se manifesta neuroses na criancinha. Aí está o aspecto dela. A depressão é o estado da mente em que, parcial ou totalmente, o bebê experimenta sentimentos penosos da posição depressiva. A expressão está animada essa depressão aí, está vendo, Álvaro? Correndo as lágrimas. Uhum. Pode ser reação normal à experiência de perda ou reação patológica de caráter neurótico. Aí vem a divisão, splitting, que é a cisão. Pode envolver o ego e o objeto. A primeira divisão ocorre entre o eu, o self, bom, e o eu, self, mal. Então, o self bom e o self mal. Sem o bom e sem o mal. E o objeto bom e o objeto mal, para a criancinha. A deflexão, movimentação, desvio do instinto de morte envolve divisão entre a parte sentida como contendo os impulsos destrutivos e a parte sentida contendo a libido. Idealização. É um mecanismo esquizoide em conexão com divisão, que é o splitting, e negação. As características indesejáveis do objeto são negadas e a própria libido da criança
é projetada no objeto. Embora pertencendo primariamente à posição esquizoparanoide, a idealização pode ser usada como parte das defesas maníacas contra as ansiedades depressivas. Quantas vezes vimos crianças ali, como está essa figura animada aí, que está mostrando claramente o que é uma situação de idealização. A identificação, veja só a reação, que coisa interessante, não é? É sempre considerada como produto de processos introjetivos ou projetivos. Constitui-se num processo mental inconsciente e automático, através do qual o bebê vai se tornando semelhante aos objetos externos e, inicialmente, a mãe acompanha o amadurecimento e o desenvolvimento mental, auxiliando no processo de aprendizagem e na aquisição de interesses, de ideais, maneirismos e assim outros atributos necessários para o seu desenvolvimento. Os padrões adaptativos, reativos e defensivos de um indivíduo são baseados na identificação com pessoas amadas e admiradas, ou temidas e odiadas. E à medida que vai fazendo essa identificação, a criança começa a liberar, portanto, a sua neurose. Já no adulto, quando também acontece essa identificação, ela começa a ter insights por causa dos seus comportamentos. Essa identificação projetiva, que é o resultado da projeção de partes do eu, do self, no objeto, pode ter como resultado não só o fato de que se perceba o objeto como tendo adquirido as características da parte projetada do eu, se torne identificado como objeto de sua projeção. E aí já está começando, portanto, uma formação de personalidade. A máscara. A identificação projetiva patológica é o resultado de uma desintegração do eu, ou de partes do eu, que então são projetadas no objeto e desintegradas. Resulta, portanto, na criação de objetos bizarros, imaginativos. Em relação à inveja, em relação à inveja primitiva ou inveja primária, é experimentada pelo bebê principalmente em relação ao seio, que é o seu primeiro objeto, que o alimenta. É possivelmente a primeira manifestação externa do instinto de morte, já que ataca o que é sentido como sendo a sua fonte de vida. E na inveja primitiva, excessiva, é importante fator em psicopatologia que atua a partir do nascimento e afeta, portanto, as experiências primitivas do bebê. E todo bebê está fazendo experiência, ele não tem vivência, ele não tem registro. A fantasia consiste na expressão mental dos instintos. E por isso existe desde o início da vida. Constitui uma atividade mental organizada, sob a forma de fantasia, expressando o relacionamento primitivo do bebê com os objetos em relação aos instintos, que buscam relações objetais. Determinados objetos ele quer para ele, determinados objetos ele quer destruir. São os componentes principais da vida mental inconsciente, refletindo diretamente o funcionamento do processo primário, gênese da alucinação primordial dos desejos, as fantasias que ela constrói, ela fica esquizoparanoica. Expressam também funções do ego e superego mais precoce. A formação da fantasia ocorre muito antes do desenvolvimento da linguagem formal e continua a dominar o mundo interno durante a vida adulta. O mundo interno
é o resultado da ação da fantasia inconsciente, na qual se introjetam objetos, constituindo-se dentro do ego um mundo interno complexo. Nestes objetos internos são sentidos como estando em relação dinâmica uns com os outros e com o ego. O entendimento da palavra objeto pode ser feito pelo seu desmembramento. Vamos desmembrar aqui então para ver. O prefixo ob, de origem latina, significa diante dos olhos, ou seja, designa uma aproximação, uma relação mais íntima e pessoal com alguém que está à nossa frente, diante dos olhos. Pode também ter o significado de estar diante de uma atitude de oposição. Objetos bizarros são produto de identificações projetivas patológicas, nas quais os objetos são percebidos como divididos em fragmentos bastante diminutos, sendo que cada um contém uma parte projetada do eu, do self, e provavelmente aí pode estar a origem do terror noturno infantil, talvez até por algum pesadelo. Os objetos bizarros são experimentados como estando carregados de grande hostilidade. O objeto bom se refere ao seio ou ao pênis, tal como experimentado na posição depressiva, no relacionamento com experiências boas. É sentido como fonte de vida, amor e bondade, mas não é ideal. Reconhece suas más qualidades e, em contraste com o objeto ideal, pode ser experimentado como frustrador. É sentido como sendo vulnerável a ataques e, portanto, muitas vezes experimentado como estando danificado ou destruído. O seio bom e o pênis bom são sentidos como pertencendo, respectivamente, à mãe boa e ao pai bom, mas podem ser experimentados antes que a relação do objeto total seja plenamente estabelecida. Fora as barbaridades que ocorrem com as crianças que são abusadas pelos pais. O objeto ideal, seio e pênis, é experimentado pelo bebê na posição esquizoparanoide como resultado da divisão e da negação da perseguição. Todas as experiências boas da criança, reais, fantasiadas, são atribuídas a esse objeto ideal que ela anseia possuir e com o qual ela anseia se identificar. Objetos internos são introjetados no ego. O objeto mau, perseguidor, é experimentado como resultado da divisão, expliquem, da posição esquizoparanoide das fantasias que ela construiu. Nele é projetada toda a hostilidade do bebê e todas as experiências, mas são atribuídas às suas atividades. Objetos parciais, aí já tem o bebê com um monte de objetos brincando, são objetos característicos da posição esquizoparanoide. E ele não entende o que é isso ainda. O primeiro objeto parcial experimentado pela criança é o seio da mãe. Mas logo em breve, outros objetos parciais são experimentados, a começar pelo pênis. A descoberta que tem o pênis ou que não tem o pênis. Objetos persecutórios, a predominância desses objetos maus, representa para a criança uma constante ameaça de ataques vindo de fora, que aí provoca o caso das paranoias, que ameaça os objetos bons que habitam o mundo interior. Então, vejam bem nessa expressão, dessa figura animada, a expressão que dá hora de medo e depois vem aquela de alegria.
O ataque imaginado também pode partir dos objetos mal introjetados, que ameaçam o próprio ego do sujeito. É o que está sendo representado na movimentação dessa criancinha aí. Objetos totais descrevem a percepção de outras pessoas como uma pessoa. A percepção de mãe com objeto totalmente contrasta com objeto parcial, com objetos divididos em partes e persecutórias. A ambivalência e a culpa são experimentadas em relação, portanto, a objetos totais. Os pais combinados. Se trata de uma figura de fantasia. Os pais combinados na relação sexual. Se origina quando o pai não é plenamente diferenciado da mãe e seu pênis é sentido como parte do corpo da mãe. Quando surgem as ansiedades edipianas, essa fantasia é reativada regressivamente como um modo de negar a relação sexual dos pais. Em geral, é experimentada como figura terrificante. Uma posição esquizoparanoide se trata da primeira fase do desenvolvimento. Se caracteriza pela relação com objetos, a descoberta de novos objetos, pela prevalência da divisão no ego e no objeto, e pela ansiedade paranoide. Sei, objeto parcial, primordial, no qual o bebê só tem percepções da mãe e dos demais objetos, e dos objetos do seu mundo externo. Inicialmente, ele não tem relação com o mundo externo, o único objeto dele é o seio da mãe. Por ser o seio, a parte do primeiro contato com a mãe, após o nascimento, e que ele se agarra com muita força, com muita vontade, porque saiu de um conforto, passou por um trauma muito grande, nasceu. O seio delimita a mãe como objeto materno específico, contrastando com os outros objetos parciais posteriores, como o pênis paterno, bebês rivais, irmãozinhos que vão surgindo. Por isso a gente vê que reúne crianças pequenininhas, elas estão brincando, daqui a pouco uma está brigando com outra, uma outra mora, uma outra bate. A experiência da realidade psíquica é a experiência do próprio mundo interno, incluindo dos impulsos e dos objetos internos. A reparação, que é a atividade do ego, que tem como finalidade restaurar o objeto amado ferido, que ele quer reconstruir aquele objeto amado ferido, surge na posição depressiva, como reação às ansiedades depressivas e à culpa. A reparação pode ser usada, portanto, como parte do sistema de defesas maníacas, então, mecanismos de defesas infantis. Nesse caso, adquire as características maníacas da negação, controle e desprezo. A inveja contribui para as dificuldades do bebê, da criancinha, em construir seu objeto bom. Isso porque ele sente que a gratificação de que se viu privado foi guardada para si mesmo pelo seio que o frustrou. A inveja é o sentimento irado de que outra pessoa possui e desfruta de algo desejável, sendo o impulso invejoso tirá-lo dela ou espoliá-la. Então, a esse soma os ciúmes e inveja, veneno na alma. Conclusão, minha gente. Avanços na psicanálise foram identificados, ajudando na compreensão da análise, colocando a criança como uma pessoa que já apresenta sinais de neuroses e que pode ser tratada com terapia e associação livre. Essa é a base para o entendimento do que é a psicanálise com Melanie Klein. Lógico, até aqui nós fizemos uma introdução
a teoria de Melanie Klein. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar na psicanálise infantil precisam, portanto, ler obras completas de Melanie Klein, procurar outros autores, para estudar e se aprofundar mais numa especialização de atendimento à criança. Muito obrigado pela preciosa participação e aprendizado de hoje. O trabalho para a avaliação é elaborar um artigo sobre o entendimento da psicanálise kleiniana, bastante simples e também talvez um pouco complicado. Nosso próximo encontro, dia 25 e 26 de janeiro de 2022 já. Que maravilha! Estamos aqui. Continuamos. Bem. Então, meu amigo... Beleza. Está gravando? Você está gravando ou não? Não, agora não. Já. A gravação continua. Isso. Eu vou tirar a gravação fora, então, e vou fazer outra chamada. Você tem algum comentário a fazer aqui sobre a aula? Não, tranquilo. Está bem Tranquilo. Ela tem suas particularidades. Que eu digo, é teoria, que nem direito. As teorias entram e saem de moda, as teorias são válidas, outras vezes não são tão válidas, mas sempre formar um todo. Sempre é válido várias teorias para se ter uma ideia do conjunto. Legal. Então, eu vou encerrar. Aqueles que não estiveram presentes também, aí, desejar a todos um Natal maravilhoso, né? De muita saúde, muita compreensão, de muita harmonia. Redução de neuroses. É isso. Feliz Natal, saúde e paz a todos.